Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor. É um grande privilégio poder nos reunir nesses dias, nesses tempos em que muitas igrejas em outros lugares estão desejosas de estar juntas como parte do corpo de Cristo, como parte da comunhão do Senhor, e não podem por restrições de ordem sanitária impostas pelo governo e, obviamente, absolvidas e aceitas pela comunidade por uma questão de absoluto bom senso. Muitas igrejas no Rio, praticamente todas as igrejas em São Paulo, estão hoje realizando cerimônias, celebrações, cultos à distância, pela internet, e nesse aspecto a tecnologia ajuda bastante, porque há restrições para aglomerações de pessoas. Como conselho da igreja, nós entendemos que nós podemos tomar algumas providências. Você deve ter visto aí os dispensers de álcool gel nas colunas. Eu espero que você tenha feito já bom uso dele ao chegar. Se não fez, você pode fazer em algum momento, não durante o culto, mas não durante a mensagem, mas logo após a mensagem, porque de fato nós estamos na iminência de nos próximos dias ou semanas termos uma aceleração do surto de coronavírus, dessa nova modalidade de vírus que tem alastrado-se pelo país. Não façamos pouco caso disso, não é o caso de entrar em pânico, mas não façamos pouco caso disso. Apesar da baixa letalidade do vírus, há uma proliferação muito fácil, e não apenas pela saliva, e não apenas pelo ar, mas também pelas superfícies que a gente toca e que, eventualmente, estando contaminados, sem saber, acabamos deixando ali por algum tempo aquela superfície também em condição de ser um vetor de contágio. Portanto, tenhamos cuidado. Aos irmãos que preferiram participar do culto à distância, não há problema nenhum, isso não implica em nenhum tipo de falta de espiritualidade ou de confiança ou de fé, especialmente aqueles como minha esposa, por exemplo, que tem imunidade baixa, crônica, e que decidiu hoje não estar aqui nem pela manhã nem à noite. Uma das razões também porque não estivemos ontem no encontro da família Tambaú. Séfora tem um problema sério de saúde, e por isso nós viemos ontem, na sexta-feira de madrugada para cá, e ela permanecerá alguns dias aqui em João Pessoa, que tem menos probabilidade de contágio. Dos 165 casos já confirmados no Brasil, 68 estão em São Paulo, portanto, responde por mais da metade dos casos, e o bom senso e a inteligência nos faz evitar situações. Eu, infelizmente, não terei a possibilidade de fazer isso. Viajo de madrugada hoje para a cidade de Castro, no Paraná, e de lá para Curitiba, onde visitarei o Hospital Evangélico, como parte do trabalho meu como chanceler, fazendo o apoio à capelania hospitalar do maior hospital de Curitiba. Os irmãos orem por a gente. Há muitas viagens que estão sendo adiadas, mas algumas não podem por compromissos de ordem profissional. Orem por a gente também, e orem por aqueles que estão em risco maior por conta da situação de serem maiores ou mais idosos do que 60 anos de idade. A imunidade tende a cair. Vocês têm ouvido e têm lido sobre isso, e é importante que a gente perceba que tudo isso é importante e deve ser levado a sério. O problema nosso no Brasil é que a gente acha que, se há um risco, é melhor nem levar em conta. E aí, essa é a diferença de países que hoje estão sendo muito assolados pelo vírus, porque pela cultura, às vezes parecida com a nossa, não tem esse cuidado de imaginar que, se existe um risco, a gente deveria evitar e não desdenhar do risco. Muita gente fala, é bobagem isso, bobagem, até que você seja o que vai pegar a gripe ou que vai pegar o vírus, e aí você vê que a coisa não pode ser levada de maneira leve, precisa ser levada a sério mesmo, porém sem pânico. O nosso desejo nesse domingo, hoje pela manhã e à noite, é fazer uma exposição em 2 etapas, como nós temos feito quando estamos aqui em João Pessoa. E nós vamos falar em 2 etapas sobre como você deve entender esse momento e como você deve enfrentar esse momento. E esse momento é um momento em que nós
temos uma grande oportunidade de aprendizado. Eu sei que você já conhece, é quase um chavão, que o ideograma chinês que fala de crise é muito parecido com aquele que fala ou que traduz a ideia de oportunidade. Em 1959, quando pela primeira vez essa analogia foi feita, embora de fato o ideograma crise e o ideograma oportunidade em chinês, eles não são exatamente esse sentido, mas tem um sentido de ponto crítico, ou seja, uma oportunidade de fazer uma reflexão, de fazer uma crítica, de mudar de direção, e é exatamente isso que nós gostaríamos de fazer, dando um enfoque espiritual a como você deve entender e como você deve enfrentar essa crise. Obviamente que recomendações de ordem médica e outros especialistas podem dar, eu apenas mencionei algumas como responsável pelo bem-estar da comunidade. Porém, essa oportunidade ou esse ponto crítico que nós temos, ela nos leva a que tipo de reflexão? Como eu devo entender e como eu devo enfrentar isso? E, para tanto, eu gostaria de convidá-lo a estar aqui pela manhã e à noite, ou presencialmente ou pela internet, para entender essas duas partes da mesma reflexão e da mesma exposição bíblica que iremos fazer. E, para tanto, eu também convido você a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do verso de número... Romanos capítulo 8, nós vamos ler versos espalhados no capítulo, mas o versículo 18 é quando nós vamos, ou onde nós vamos começar. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você pode ler comigo? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora pule para o verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos o verso 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor nosso Deus, dá-nos a Tua graça e a iluminação do Teu Santo Espírito, quando nos aproximamos da Tua Palavra, lemos a Escritura e desejamos ardentemente que o Teu Espírito ilumine o nosso coração para que possamos entendê-la. Sabemos, ó Pai, que se não for assim, a nossa percepção da Tua Palavra será superficial, humana, racional, e não terá poder algum, ó Pai, de fazer a transformação no nosso coração que só a Tua Palavra tem poder para fazer. Por isso, dependemos de Ti, rogamos a Tua misericórdia, para que possamos ver essa Escritura como o Teu Espírito a inspirou, e aplicá-la como o Teu Espírito iluminar o nosso coração para compreendê-la e aplicar ao nosso coração. Dá-nos essa capacidade sobrenatural, que não depende de mim que vou falar aos Teus filhos, porque não sou nada, assim como eles nada são, mas em Ti somos mais do que abençoados, com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, dentre as quais a capacidade de entender a Tua Palavra,
conforme o Teu Espírito abre os nossos olhos para compreendê-la. Fazemos isso e rogamos isso, confiados exclusivamente em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pensamos sobre como enfrentar uma crise, como enfrentar um problema, como enfrentar uma situação desagradável, destruidora, que tem potencial de nos fazer mal, nós normalmente precisamos, no primeiro momento, tentar entender melhor o que é aquilo que está nos afetando. Entender não é necessariamente compreender. Quando nós pensamos em Deus, por exemplo, na nossa relação com Ele, e pensamos que nós não compreendemos Deus, como de fato não compreendemos, é porque nós não entendemos de maneira plena nem Deus, nem aquilo que Ele faz e os propósitos que Ele tem. Porque se compreendêssemos Deus, a própria ideia etimológica da palavra, nós abarcaríamos, nós compreenderíamos tudo que Ele é, tudo que Ele faz, de acordo com a plenitude do conhecimento que só Ele tem, como Deus absoluto que só Ele é. Nós não compreendemos Deus. E frequentemente não compreendemos por que as coisas acontecem como acontecem, e quais são os propósitos dele por trás dessas coisas que acontecem de maneira que nós não entendemos completamente. Isso não significa dizer que nós não podemos conhecer, nem que seja parcialmente, quem é Deus e aquilo que Ele quer fazer, ou os propósitos dele. Esse conhecer parcialmente só é possível porque Ele existe e se revela para nós. E na medida em que Ele se revela e ilumina o nosso entendimento para que entendamos essa revelação, então nós podemos conhecer parcialmente quem é Deus e o que Ele está fazendo. Então, se por um lado nós precisamos ter muita humildade de dizer assim, eu não compreendo quem é Deus na sua plenitude, nem aquilo que Ele faz de maneira plena, por outro lado, não podemos cair no erro de dizer que, portanto, todo o conhecimento de Deus e do propósito dele é impossível, porque aí nos tornaríamos agnósticos, incapazes sequer de viver. E o agnosticismo traz muita angústia, porque você imagine aqui comigo ter que enfrentar a vida, e a vida não é fácil, você sabe muito bem disso, você já passou por experiências em que você demorou muito para fazer sentido das coisas que estavam acontecendo. Você andou pelo vale da sombra da morte, e no vale da sombra da morte o seu coração se angustiou, você até mesmo brigou, entre aspas, com Deus, você revoltou-se com as circunstâncias, então você sabe que a vida não é fácil. Agora, ela se torna muito pior de ser enfrentada quando, no meio do caos, você não tem a mínima esperança, o mínimo conhecimento, a mínima confiança de que existe alguém que controla aquele caos, por mais caótico que ele se apresente para você naquele momento. Eu costumo dizer que se é difícil a gente conciliar a existência de Deus, de um Deus amoroso e todo-poderoso, com coisas que nós não entendemos na vida, é muito mais difícil, eu diria, muito impossível, tirar Deus dessa equação e mesmo assim conseguir viver, porque é de angústia completa e absoluta que nós estamos falando. Então, como entender? Como entender? É preciso, em primeiro lugar, entender que, desde sempre, em toda a eternidade, Deus soberano, poderoso, imutável, sábio, amoroso, bondoso, onipotente, onisciente, este Deus, que é impossível de ser descrito plenamente, Ele decretou todas as coisas. Para nós que somos reformados, calvinistas, nós cremos piamente no eterno decreto de Deus. E nós entendemos que Deus, em algum momento, decretou todas as coisas, como Paulo escreve aos Efésios, que ele chama de eterno propósito de Deus.
e que significa que ele determinou ou ordenou todas as coisas, para que todas as coisas expressassem o caráter de quem ele é e a vontade por meio daquelas coisas do que ele tem para todas as coisas. Portanto, quando nós falamos em decreto, de um modo geral, decreta quem pode, decreta quem sabe, decreta quem tem poder para decretar, decreta quem é soberano, decreta quem é capaz de dar sentido a algo ou a algumas coisas, e é isso exatamente que Deus é, de modo absoluto. Ele, portanto, decreta todas as coisas, e por intermédio das coisas que ele decreta, ele expressa quem ele é e expressa o que ele quer. A criação faz parte do decreto de Deus. Lá na eternidade, quando não havia absolutamente nada a não ser Deus, ele decretou criar todas as coisas. A criação faz parte do decreto de Deus. Por mais impossível que seja para a gente imaginar um dia quando nada havia a não ser Deus, nesse dia, entre aspas, quando nada havia a não ser Deus, Deus decretou que todo o restante houvesse, e aí ele criou todas as coisas. Portanto, a criação faz parte do decreto de Deus, e você como criatura, e a raça humana como criatura, e os anjos como criaturas, e todos os seres visíveis e invisíveis, só existem porque Deus decretou que eles existissem. A opção a isto é acreditar que tudo veio do nada, como se isso fosse possível, e que todas as coisas subsistem de maneira aleatória, de modo que não existe nem ordem, nem propósito em nada, nem na minha existência, nem na própria existência de qualquer coisa do universo, ou se existir algo fora do universo, de algo fora do universo. Entre acreditar que todas as coisas existem porque existem, sem nenhum tipo de explicação, ordem ou propósito, e acreditar que alguém que não existia, ou melhor, alguém que sempre existiu, fez todas as coisas que não existiam e passaram a existir, porque ele decretou que existiria. Então a criação é decreto de Deus. Ele criou todas as coisas de uma vez só. Deus não está criando coisas hoje. Na verdade, nós não poderíamos dizer que nós inventamos algo. Na verdade, nós descobrimos algo que, tendo sido criado por Deus, com os desdobramentos todos daquilo que Ele criou, eventualmente o ser humano descobre como fazer do algo criado algo diferente. Por isso Deus nos deu criatividade, que faz parte da imagem de Deus em nós. Deus, portanto, criou todas as coisas, a criação é eterno decreto dele. Nós só podemos supor duas possibilidades: que Deus criou todas as coisas sem dar a elas nenhum sentido e nenhum propósito, criou como um menino cria um Lego para depois desfazer e fazer outra coisa e brincar com os pedacinhos, ou então Deus criou todas as coisas de uma vez por todas com algum propósito. E aí que entra o caráter de Deus. Se Deus criou todas as coisas como um Lego e foi fazendo e desfazendo, brincando com o seu poder criativo, este Deus não é bom, porque Ele está lidando com as coisas sem nenhum tipo de relacionamento, de amor, de cuidado, de proteção, de direção sobre essas coisas. Mas esse não é o Deus que a Bíblia revela. O Deus que a Bíblia revela é um Deus que cria todas as coisas com algum tipo de propósito. E aí vem um segundo aspecto do decreto de Deus, que é a providência. O que é a providência? É a maneira pela qual Deus mantém aquilo que Ele criou e dá sentido àquilo que Ele criou, e esse sentido chama-se propósito.
E aí nós chegamos ao texto que nós lemos. O texto diz que sabemos, é uma constatação, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e veja, coisas aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos, portanto, exatamente naquela segundo aspecto do decreto de Deus, que é a providência. Portanto, tentar entender qualquer coisa na vida precisa passar pelo fato de que Deus criou todas as coisas com algum propósito e Ele mantém e governa essas coisas para cumprir este propósito. Se eu perder isso, eu perco qualquer possibilidade de compreender a realidade. Eu vou precisar de outras lentes para compreender a realidade. Essas lentes não vão me servir. Mas se eu colocar estas lentes, porque Deus, na sua graça, iluminou os meus olhos para compreender essa verdade, então eu vou ter possibilidade de entender essa realidade. E aí, de cara, eu já vou lhe dizer, o que eu estou dizendo não faz nenhum sentido para quem não tiver os seus olhos iluminados por este Deus. Portanto, antes que eu prossiga, é preciso que você pare e diga assim, que é difícil, que algumas vezes é inaceitável, que certamente é incompreensível em muitos aspectos, tudo bem. Mas eu quero entender isso e eu preciso que Deus ilumine o meu coração para entender isso, aí sim nós vamos estar na mesma página. Porque sem isso eu vou gastar o meu vernáculo, toda a minha teologia, toda a minha filosofia, toda a minha argumentação, toda a minha retórica, vai bater no seu cocoruto e vai cair no chão. Porque essas coisas não se discernem de maneira racional e de maneira natural. Isso não quer dizer que não tenha uma lógica própria. Tem. E é exatamente isso que eu estou expondo para você. Uma lógica própria de que é mais prudente e de bom senso você compreender que todas as coisas têm um propósito. Foram criadas segundo um propósito, não são aleatórias, não são sorte, e que tentar entender este propósito em todas as coisas nos ajuda a lidar com as crises da vida. A opção, muitos de nós, a alternativa, muitos de nós já passaram por ela. E eu tenho certeza que era um relato de angústia, de incompreensão, diante da fragilidade, quando a vida nos apresenta essas situações, que os sofrimentos do tempo presente são maiores do que nós. Por isso, Paulo começa essa parte da exposição dizendo, porque para mim, verso 18, eu tenho por certo, tinha sido a experiência dele, ele tinha certeza, aquele nível de conhecimento vivencial que lhe dava convicção. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, que ele não negava, porque ele não era alienado, ele sabia que o tempo presente tinha sofrimentos, no entanto, não podiam ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Portanto, ele contrasta o que nós vemos hoje de sofrimento com a glória que nós haveremos de ver, o que então nos leva a concluir, em primeiro lugar, que nem todas as coisas que nós entendemos hoje vão ser plenamente entendidas aqui e agora, elas serão compreendidas na glória. Eu sei que isto é exatamente o que dá alimento a que muitas pessoas digam que a religião é alienante, porque diz assim, se conforme, é assim mesmo aqui na vida, o melhor está no céu, portanto não mude nada aqui na terra, não se preocupe com as coisas aqui do mundo, porque o que é bom está guardado, está lá na frente, então viva aqui e aí por diante. Não é isso que nós estamos falando, você vai entender à medida que eu for explicando. Mas em primeiro lugar entenda, não há como você interpretar a realidade sem
a certeza de que existe um Deus que criou todas as coisas e que pela sua providência mantém todas as coisas e direciona todas essas coisas para o propósito original que Ele criou, inclusive você, inclusive esse momento, inclusive todas as coisas, por mais incompreensível que seja para você. Quando você pensa assim, então você imediatamente precisa comparar como deveria ser, desde o começo, com o que você vê hoje. E aí entra uma segunda lente nesse óculos. É que apesar deste homem ter sido criado, por um lado, a imagem de Deus com um propósito, Deus deu a este homem originalmente, não hoje, mas originalmente, a possibilidade de cumprir este propósito ou voluntariamente, por sua livre agência, descumprir este propósito. Eu costumo dizer que havia duas opções. Deus criaria este homem com absoluta impossibilidade dele errar, ou com relativa possibilidade dele errar. Se ele tivesse criado este ser humano com absoluta impossibilidade de errar, este homem o adoraria, o serviria e o amaria para sempre, sem nenhum intercurso, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma dificuldade. Mas que valor há quando alguém, tendo a possibilidade de não adorar, adora, de não servir, serve? Que valor há quando você tem que obrigar alguém a fazer alguma coisa e ele não faz por reconhecimento, por gratidão, por devoção, por piedade, por amor? E é por isso que Deus então criou este ser humano com uma relativa possibilidade de errar o alvo e de dizer: não, eu não quero o teu propósito na minha vida. Adivinha o que aconteceu? Exatamente isso que você já constata na sua própria vida e na realidade que lhe cerca. Este ser humano resolveu rebelar-se contra esse Deus. Então, se por um lado o seu óculos precisa ter a lente da criação como parte do decreto de Deus, o seu óculos também precisa ter a outra lente da queda como decisão deste homem de rebelar-se contra Deus. Se você me perguntar agora por que Deus criou dessa forma, podendo evitar de ter criado dessa forma, espera um pouquinho, quando nós dois morrermos, nós vamos perguntar juntos a Deus. Porque todas as coisas que você parar para pensar e perguntar por que Deus fez assim e não assado, você vai esbarrar na sua limitação, porque Deus a gente não compreende, a gente conhece aquilo que Ele dá a se revelar. E nem tudo que Ele é, ou quem Ele é e qual o propósito dEle, Ele revelou completamente. Há partes que estão encobertas e que você vai conhecer somente depois. Ah, mas eu preciso saber de todos os detalhes para poder confiar, crer, adorar, amar e servir. Conversa fiada. Você até casou sem conhecer direito o seu cônjuge, como é que você diz isso com Deus? Você até gerou um filho sem saber se ele seria como você imagina que ele seria. Você senta na frente da televisão e você nem se preocupa em tentar entender toda a tecnologia que está ali, você quer no fundo assistir o filme na Netflix. Para todas as coisas você tem uma dose mínima de confiança para poder conviver, mas com Deus você quer ter tudo antes para depois acreditar. Saiba, isso faz parte justamente da queda. Faz parte justamente da queda. A sua mente, de alguma forma, foi afetada para acreditar a priori em tudo que possa lhe dar condição de acreditar, ainda que não com todos os detalhes, mas quando se refere a Deus, desconfiar de tudo que venha de Deus, a não ser que de alguma forma ele supostamente provasse que é exatamente assim como ele diz que é. E isso faz parte do estado de rebelião que afetou a mente do ser humano. Porque nas outras coisas da vida, nós damos o benefício da dúvida e confiamos
para depois acreditar e, para acreditando, depois conviver e usufruir. Mas com Deus não. Mas se você então tem essas duas lentes, e quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, surge um problema, que é exatamente o que eu quero abordar agora pela manhã, para você entender um pouco melhor a crise que nós estamos passando, e à noite como você deve lidar com ela. Qual é o problema que surge? É quando as coisas ruins acontecem para nós. Porque quando as coisas boas acontecem, ninguém reclama. Imagina só, está tudo indo bem na sua vida e alguém diz, é porque Deus está lhe abençoando. Se você crê ou não, você não devolve o pacote junto com a embalagem, que é Deus, e o pacote, que é a bênção ou o bem-estar que você recebeu, e diz assim, com essa embalagem eu não aceito, eu não quero dinheiro, eu não quero saúde, eu não quero bem-estar, eu não quero relacionamentos, harmonia, essas coisas todas. Se eu tiver que acreditar que isso vem de Deus, então essas coisas todas eu não quero. Você não faz isso, faz? Eu também não. Eu aproveito, eu usufruo. Porque coisas boas, quando vêm para nós, nós entendemos como providência de Deus. Mas temos uma dificuldade tremenda quando coisas ruins acontecem para nós, ou eu diria assim, coisas desagradáveis acontecem para nós. Porque aqui você precisa qualificar melhor o seu entendimento das coisas. Nem tudo aquilo que é desagradável é ruim. A gente aprende isso cedinho quando é criança, quando mamãe e papai dizem para a gente, vamos tomar a vacina. Todo mundo diz, oba, vamos tomar a vacina. É assim? Não. É desagradável, dói, é dolorido. Quando alguém limita a gente e diz, está na hora de dormir, não pode comer essa comida ainda. Todos nós dizemos assim, que coisa ruim. Mas veja, se tiver um propósito bom, o que é desagradável não é ruim, é só desagradável. Mas nós entendemos como ruim. Agora, amplie isso sobre todas as coisas. E você perceberá que a maioria delas que são desagradáveis não são ruins, são desagradáveis. Como é que você pode compreender então essas coisas desagradáveis? De três maneiras. A primeira delas é limitando o poder soberano de Deus ao dizer assim, essa aqui não estava no controle de Deus, aconteceu e fugiu ao controle dele. É a posição chamada finitismo. Você limita Deus para poder entender por que coisas ruins aconteceram com você, quando na verdade Deus é bom e só coisas boas deveriam acontecer com você. Então, como você não redefine que coisas ruins podem ser boas, embora sejam desagradáveis, então o que você faz? Você limita na outra ponta. E qual a outra ponta? Não, essa parte aqui fugiu de Deus. Deus não estava no controle. Deus depende que eu queira. Deus depende que eu aceite. Deus depende que eu faça, e se eu não fizer, então ele fica limitado. Deus não vai fazer isso contra a minha vontade. Aí você apequena Deus para ele caber na crise que você tem que enfrentar direitinho. A segunda maneira é outro ismo, é o fatalismo. O fatalismo diz, olha, pouco importa o que eu fizer ou quem quer faça, vai acontecer porque Deus decretou. Não existe responsabilidade humana, as pessoas não colhem aquilo que plantam, aconteceu porque tinha que acontecer, ninguém morre de véspera, quando tem que acontecer, acontece, tem um dia certo, uma hora certa, um jeito certo, já está escrito, acabou, pronto. Para alguns isso é sinônimo de conforto, mas para outros é sinônimo de uma grande agonia,
Porque aí tem um conflito. Quando acontece alguma coisa ruim e é o que Deus queria, como isso se compatibiliza com a bondade dele? Se ele é bom e ele decretou coisas ruins, como é possível que ele seja bom? Ou então ele é bom, mas não é todo poderoso, ou então ele é todo poderoso, mas não é bom. Ele é bom, quer fazer todas as coisas, mas não é todo poderoso, então algumas coisas fogem ao controle dele, é o finitismo. Ou então ele não é bom. Perceba que quando a gente olha para o texto, Paulo tem uma outra perspectiva. E a perspectiva dele nos dá 4 recomendações que eu gostaria que você guardasse aí na sua mente. A primeira delas, olhe cada caso como um caso. Olhe para trás. Não, estou falando da sua vida, não é olhar para trás aí da pessoa que está ao seu redor, não. Olhe para trás, a sua vida. Lembre de qualquer grande crise ou situação adversa que você passou. Estou esperando que você lembre. Como é que você a entendia quando você estava passando e como é que você a entende hoje? Deixa eu lhe fazer só uma pergunta. Mudou a compreensão? Via em regra mudou. Eu pensava de uma forma quando eu estava no caos, na dor, no sofrimento. Alguma coisa evoluiu e eu compreendi melhor, e hoje eu olho e digo assim, sabe que apesar de eu continuar achando que foi muito ruim, que eu sofri muito, que foi muito dolorido, porém hoje eu já consigo ver algum propósito, alguma coisa boa, alguma lição, algum ensinamento, alguma evolução, alguma maturidade, algum crescimento na minha vida que eu não conseguia ver naquele momento. Paulo está dizendo assim, olha, tenha por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele estava falando do que você passa hoje e da maneira como você vai compreender de maneira plena no futuro. E aí ele diz assim, olha, existem fraquezas, verso 26, eu e você passamos por ela, e nem sabemos como lidar com elas, nem mesmo em oração, porque não sabemos orar como convém. Existe uma paralisação, um sofrimento, no sofrimento que é a incompreensão daquele momento, e não é problema não, crente passa por isso, descrente passa por isso, gente madura passa por isso. Essa semana eu estava conversando com um dos mais consagrados jornalistas do Brasil, 72 anos. Se a ética me permitisse eu dissesse o nome, você ia saber quem ele é. E quando eu estava conversando com ele, em dado momento, ele falando um pouco do trabalho dele, eu falando um pouco do meu trabalho atualmente, a gente compartilhando alguma coisa, ele que não é crente, em dado momento ele disse assim, eu posso abrir o meu coração com o Senhor? Um homem com 72 anos e um outro com 54, e quando esse mais velho diz, olha, eu posso abrir o meu coração, um milagre aconteceu, porque saiba de uma coisa, uma pessoa muito mais velha do que você, naturalmente vai olhar para você e vai dizer assim, eu não sei se ele vai entender, então não vou nem falar. Mas aí ele em algum momento disse, eu posso abrir meu coração com o Senhor? Eu disse, pode. Eu perdi um filho quando eu tinha 26 anos de idade. E ele contou a sua dor. Veja, ele tinha 72. Perdeu quando tinha 26. Ele era um menino, me permita dizer isso aos que têm 26, diante dos 72 anos que ele tinha. Todo esse tempo havia passado. Ele tinha se tornado uma pessoa muito capaz, muito reconhecida, de sucesso, rico, e agora diante de outro homem, tanto tempo depois ele dizia assim, eu continuo sem entender porque que Deus tirou o meu filho, mas uma coisa eu sei,
Há coisas que eu precisei aprender desde lá, que eu não teria aprendido se eu não tivesse perdido meu filho. Isso é regra? Não, queridos. É a experiência dele. É o caso dele. Mas me serve como argumento para dizer, sim, querido, o que você passa hoje não é necessariamente explicado plenamente pela sua compreensão e capacidade emocional de lidar hoje. Paulo está dizendo basicamente assim, olha, olhe caso a caso. Porque se você olhar caso a caso, você vai descobrir que, embora não seja uma regra fixa, há um certo padrão na maneira de Deus se relacionar com você, se você é filho da aliança. Eu vou dizer qual é o padrão. Deus lhe dá a prova primeiro e a lição depois. É diferente da escola. Na escola você aprende a lição para depois fazer a prova. Na vida você passa pela prova para depois aprender a lição. Porque tem certas lições que você não aprende se não tiver prova. Por que tem que ser assim? Eu não sei. Só sei que é assim. E nesse padrão, todas as vezes que você olhar para trás, identificar um caso como esse, isso vai lhe servir de certo conforto para você entender que no caso agora, talvez você não vá compreender agora, mas há uma lição envolvida, e se você tiver de perder tudo, lembre do que eu falo para você, perca tudo, mas não perca a lição, porque se você perder a lição, além de ter perdido tudo, aí sim você terá perdido tudo. Isso não significa que Deus nos deve coerência. Você entende? Isso não significa que Deus vai fazer sempre da mesma maneira, do mesmo jeito. Há alguns momentos que eu peço para Ele curar, Ele cura. Há outros momentos que eu peço para Ele curar e Ele deixa morrer. Ele não me deve coerência, porque Ele conhece e decretou, antes de conhecer, todas as coisas que eu não tinha a mínima ideia de como é que serão. Eu faço isso com os meus filhos, você faz isso com os seus filhos, querido. Ele quer todos os detalhes e você dá o que ele pode compreender ou o que ele precisa compreender naquele momento. Depois você explica aos pouquinhos, e ele vai entender aos pouquinhos. Ora, se eu faço essa pedagogia com os meus filhos, e você também, Deus não saberia fazer ainda melhor com cada um de nós? Ele não me deve coerência. Ele deve coerência a Ele mesmo. Há algumas coisas que Deus não faz. Ele não faz nada que não glorifique o seu nome. Ele não faz nada que não revele o seu caráter. Ele não faz nada que não atenda ao seu propósito. Ele não faz nada que não seja coerente com o seu caráter. Isso é coerência interna de Deus, mas não coerência para dar satisfação a você e muito menos aos demais. Existe uma forma de você descansar nisso. Está aqui no texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, nesse aspecto, não está discriminando. Ele está apenas dizendo que quem o ama porque foi amado e quem responde ao seu propósito porque foi escolhido, estes vão ter consolo nessas coisas. E é nesse ponto que à noite você vai compreender como alguém que é cristão pode e precisa enfrentar uma epidemia como essa e outras piores, inclusive sofrimentos pessoais, individuais e familiares, de uma maneira diferente daquele que não está em aliança com Deus. E por favor, quando eu falo alguém que está em aliança com Deus, esqueça a categoria crente protestante. Porque não significa que alguém que se autodenomina crente protestante, de fato, está em aliança com Deus. Especialmente no festival de baboseiras que a gente escuta hoje em nome de Cristo, em nome do Evangelho. Se você me leu na rede social ontem à noite, você me viu dizer que o povo besta, esse povo que teoricamente se chama de cristão ou de crente no Brasil hoje, faz treta com tudo, se mete na vida dos outros, tenta explicar o imponderável e inexplicável,
julga as atitudes dos outros, dá uma vergonha alheia de ser confundido com esse povo. Não que eu seja melhor, mas porque isso não representa o evangelho do Cristo que nós cremos e que temos exposto nesse púlpito. Então, quando eu digo filho da aliança, é você e Deus que sabe, sinceramente. Os seus frutos me dão uma dica, mas é você e Deus que sabe. E você e Deus que sabem poderão dizer se de fato, caso a caso, Deus não demonstrou uma coerência consigo mesmo, ainda que não necessariamente com você. E aí eu retomo o ponto segundo que eu quero dizer para você. Tome caso a caso o primeiro. Segundo, confie na providência. Por que confiar na providência? Porque, como eu já demonstrei, nada acontece por acaso. Deus controla sobre tudo. Deus controla sobre todos. Alguém já comparou, e a Bíblia deu autoridade a isso, porque a expressão é bíblica, que Deus tem uma mão invisível. Igual aquela mão invisível de quando você estava começando a pedalar. Lembra que seu papai ou a sua mamãe tirou as rodinhas primeiras da bicicleta e deixou você supor que estava andando sozinho, mas havia uma mão que amparava de um lado e do outro, de modo que se você se desequilibrasse, logo vinha uma mão em socorro para você não cair. Essa mão invisível de Deus, que pré-ordenou todas as coisas, que decretou todas as coisas, ela mantém todas as coisas. E veja como é sábia essa providência. A nossa confissão de fé de Westminster descreve da seguinte maneira a providência de Deus: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, o decreto, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia. Veja o que ele faz: 4 coisas. Ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e ele governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até o menor. Mas veja como ele faz isso. Ponto 3 dessa mesma capítulo 5 da Confissão de Fé diz assim: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, instrumentos, para operar com eles, embora seja livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui que Ele faz o que Ele quer, com você, em você, por seu intermédio e algumas vezes apesar de você e contra você. E faz isso com cada ser que Ele criou, e com a completude de todas as coisas que Ele criou. Vou ousar, até mesmo com aquilo que os homens criaram, baseado naquilo que Deus criou. Mesmo assim, Deus tem todo o controle. Ele pode usar essas coisas, pode não usar, pode até usar contra essas coisas, da maneira como Ele quiser e para cumprir o seu propósito. Efésios capítulo 1, verso 11, tem uma expressão que eu acho gloriosa. Ele diz assim, que Deus fez todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Essa expressão é mais ou menos parecida com aquela que um dia perguntaram ao ex-presidente Jânio Quadros, e quem é de mais idade deve lembrar da expressão, quando alguém perguntou por que ele havia feito alguma coisa, ele disse: filo porque quilo. Fiz porque quis. Deus é o único que pode dizer: eu fiz porque quis. Porque como a sua vontade é boa, santa, tudo o que Ele quer, portanto, tudo o que Ele faz, é para a glória do seu nome e para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Há coisas que Ele faz para punir, sem dúvida.
Há coisas que Ele faz para castigar, sem dúvida, não como eu castigo, como só Ele faz. Há coisas que Ele faz para disciplinar, sim, mas todas as coisas, ao final, serão para o louvor da sua glória e para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O salmista diz assim: foi bom, hoje eu sei, ter sido afligido na minha mocidade e ter suportado o jugo do Senhor nos meus primeiros dias. Naquele momento ele não entendia, depois ele dizia: foi bom, eu merecia. Mas não é assim que a gente chega à conclusão quando a gente olha para a nossa infância e lembra das surras que a gente levou e que hoje estão proibidas, e com exceção daquelas que foram por absoluta violência e crueldade de alguém que nos surrou, aquelas que não foram para o nosso bem, aquelas surras silábicas. Você conhece a surra silábica? É aquela que pega o menino e fala assim: você sabe por quê? Aquelas curvas silábicas. Hoje fez gente de bem. A Bíblia ensina isso. Não retires a disciplina do teu filho, mas também adverte: não mates com a vara, não produza ira no coração do seu filho. Mas se eu faço isso, e se meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, e eu sou quem eu sou por causa disso também, por que Deus não faria, meus irmãos? Porque não teria valor até mesmo nas disciplinas que Deus faz. Pelo contrário, o apóstolo Pedro até diz assim: olha, vocês têm que pensar direitinho, porque quem não está debaixo da disciplina do Senhor deve desconfiar se é filho. Porque todo pai que ama, disciplina. E quando alguém é filho e está sem disciplina, pode pensar se não é filho por acaso. Porque eu não disciplino o seu filho. Quem tem que disciplinar é o pai. Se eu sou filho de Deus, quem tem que me disciplinar é o pai. Perceba, portanto, que Ele dirige, Ele preserva, Ele governa e Ele provê todas as coisas. Isso é providência. Por conta disso, irmãos, quando essas coisas começam a acontecer de maneira global, e eu estou concluindo, nós ficamos com dois caminhos possíveis. O primeiro deles é a gente tentar buscar explicações sem essa lente da Escritura. E elas serão sempre explicações parciais e insuficientes. E a parcialidade e insuficiência das explicações decorre do fato de que nós temos uma miopia para ver a realidade. E essa miopia produz angústia, porque a pior coisa do mundo é você estar diante de algo que você não conhece e não consegue ver. Mas há uma outra alternativa, que é o entender tudo isso da perspectiva de Deus e entender como é que eu posso lidar com tudo isso. Hoje à noite, nós vamos aprender juntos a como lidar, e eu vou usar dois instrumentos para você, duas colunas, duas avenidas, uma, a Escritura Sagrada, novamente, não pode ser outra, e a outra, a história de como os cristãos em outros tempos enfrentaram situações como essas. Os cristãos raiz mesmo, aqueles que, por exemplo, no ano de 276, em pleno Império Romano, enfrentaram a maior peste que se abateu naquele século, e que matava 5.000 pessoas por dia no Império Romano. Registro histórico. E aí o imperador decreta um decreto dizendo assim, que todos os povos do império deveriam olhar para os cristãos para se inspirar como eles enfrentavam a peste. O que esses homens e mulheres de Deus do passado têm para nos ensinar?
Nós vamos caminhar juntos hoje à noite. Como lidar com essa situação? Eu gostaria apenas que você saísse daqui com um propósito. Suplique a Deus por sabedoria para saber como enfrentar. Nós não temos detalhes sobre o caminho. Quando eu digo que eu vou viajar hoje de madrugada, eu não sei se eu vou chegar com vida, com saúde. Eu não sei se a coisa mais sábia seria ficar aqui. Eu não tenho todos os detalhes, por isso que eu preciso orar. Por isso que eu preciso de sabedoria. Porque Deus não nos dá um mapa. Deus nos dá uma direção de onde nós vamos chegar. Mas Ele não nos deixa perdido também não. A Bíblia diz que Ele dá o Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou. E é nesse ponto, querido, que ser crente não é dar um tiro na razão, nem dar um tiro no bom senso, como alguns acham. Bom senso, razão, iluminadas por sabedoria de Deus e oração, traçam para nós o melhor caminho na direção que Deus quer para nós. Por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria. E finalmente, outros podem lhe ajudar nesse caminho. Uma das igrejas que cancelou o culto hoje pela manhã, um dos pastores, que é um amigo muito querido, em Brasília, as igrejas de Brasília também estão fechadas, a grande maioria delas, disse assim: não há culto virtual. De fato, não há. Nós precisamos uns dos outros, nós podemos até participar do culto pela internet, mas nós estamos ligados pela união mística de Cristo, nós estamos como um corpo só, nós precisamos uns dos outros. E deixa eu lhe dizer, no passado, a igreja nos ensinou como lidar com situações assim. E no presente, nós precisamos de apoio mútuo e de ajuda mútua. Talvez uma das cenas mais bonitas que nós temos visto é como um país como a Coreia, por exemplo, que soube lidar com razão e bom senso nessa crise que houve, bem coladinha ali na China, teve um número reduzido de mortes diante no número de infectados, e agora os que estavam bem de saúde têm se dedicado nos últimos dias e semanas a preparar refeições para colocar na porta daqueles que estão sem condição de sair de casa. E o fazem por um único propósito, de ajudar, porque o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, uma vez iluminado e impulsionado por Deus, é capaz de expressar o caráter de Deus, mesmo quando ele eventualmente não crê em Deus. Isso chama-se graça geral. Então as pessoas se ajudam. Eu não acredito no ser humano porque é ser humano, eu acredito no ser humano porque é feito à imagem de Deus. Portanto, quando nós decidimos nos reunir aqui, pode ser que domingo que vem nós não nos reunamos aqui. Se a crise chegar a nós, talvez nós tenhamos a mesma decisão, porque a minha responsabilidade do conselho é cuidar de vocês. Mas numa epidemia como essa, uma das coisas mais importantes é quando a gente não pensa somente na gente, é quando a gente pensa no outro, porque quando eu lavo as mãos, eu não estou pensando apenas em eu não me contaminar, mas eu estou pensando também em não contaminar os outros, porque eu nem sei se estou infectado, eu não sei se eu me peguei aqui em superfície. Ontem no voo de madrugada, quando eu abaixei a mesinha para a refeição, se é que aquilo pode ser chamado de refeição, a mesa estava emporcalhada, porque as companhias aéreas não estão tendo tempo nem de limpar, já não tinham, e agora é que não tem mesmo. Entrar no aeroporto de Guarulhos ontem para pegar o voo foi um exercício de fé, porque era mais arriscado para a Cefra ficar em São Paulo do que arriscar aquelas 3 horas de voo. Mas a coisa mais interessante é que quando nós colocamos o lanche, antes de lanchar, eu peguei o álcool gel, lavei as mãos, limpei, comi aquilo que se chama lanche lá por eles, e espalhei um pouquinho na mesa. Porque, queridos, é um gesto tão simples.
As pessoas se ajudam quando não pensam apenas em si mesmas, quando pensam no próximo. E é nesse ponto que, se há alguém que deveria dar o primeiro exemplo disso, somos nós, cristãos. Mas, infelizmente, às vezes, os abraços vêm dos ateus. Os cristãos apenas criticam. Que Deus nos dê misericórdia para entender essa crise. Hoje à noite, nós vamos compreender juntos como lidar com ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos sabedoria e graça, muito o que o Teu povo precisa aprender e compreender segundo a Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender todas as coisas, a entender como expressões do Teu caráter por meio da Tua providência. Que o nosso coração rebelde, humano, pecaminoso, não nos leve a tentar compreender e, por não compreender todas as coisas, nos rebelar contra o Teu eterno decreto, a Tua providência e a Tua vontade na nossa vida. Pelo contrário, nos ajuda a, com humildade, reconhecer que temos limitações e que confiar em Ti é sempre o melhor caminho diante das incertezas e crises da vida. Ajuda-nos à noite, se aqui estivermos, ou participarmos pela internet. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender, segundo a Tua palavra, a lidar com essa situação, biblicamente, espiritualmente, como Tu queres. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.